Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí à aula de número 7, métodos de simulação aplicado à produção. Hoje nós vamos falar sobre conceitos básicos do método Simplex. A literatura que a gente está usando como referência é a fonte bibliográfica do Eduardo Leopoldino de Andrade. Então, grande parte do material aqui está relacionado à parte desse livro, Introdução à Pesquisa Operacional, Métodos e Modelos para Análise de Decisões, da 5ª edição. Então, conforme vocês vão ver na tela aqui, né, tudo que for referência do livro vai aparecer aqui em cima, a referência indicada, tá? Ok? Então, a primeira parte, nós vamos começar falando dos conceitos básicos do método Simplex. Vamos fazer aqui uma consideração inicial. Tá? O que seria o método Simplex? O método Simplex ele é uma ferramenta, certo? Que, em sua generalidade, ele vai se utilizar da resolução de problemas de alocação de recursos, que acontecem muito em empresas, tá, pessoal? Como alocar recursos dentro de uma empresa. Esse assunto ele vai se localizar dentro da pesquisa operacional. Você vai encontrar em programação linear. Beleza? E a programação linear é utilizada principalmente relacionando problemas com equações lineares ou também inequações lineares. Beleza? Vamos aí utilizar um exemplo para explicar o método Simplex. Então, no nosso exemplo, nós vamos dividir ele em várias etapas. A primeira parte aqui, a letrinha número A, é a formulação do problema. Então, o nosso problema, ele começa com o seguinte. Nós temos uma marcenaria, e essa marcenaria deseja estabelecer uma programação diária para a sua produção. Atualmente, a oficina, ela fabrica apenas 2 produtos, tanto mesa quanto armário. Beleza? Então, quanto mesa e armário. Ambos são só um modelo. Para efeito de simplificação, a gente vai considerar que a marcenaria ela tem limitações em somente 2 recursos. Madeira e mão de obra. Beleza? Isso está indicado aqui na nossa tabelinha. Ó. Então, um recurso é madeira, o outro é mão de obra. Beleza? Qual a disponibilidade, né? A disponibilidade diária é mostrada aqui na nossa tabela. Então, por dia, eu consigo dispor, né, de madeira para essa oficina 12 metros quadrados. E a questão de homem-hora, né, de mão de obra, eu consigo liberar 8 homem-hora por dia. Então, essa é a disponibilidade da minha oficina. Em relação ao processo de produção da oficina, para se fazer uma única mesa, tá? Uma única mesa, a fábrica vai gastar 2 metros quadrados de madeira. 2 metros quadrados. E vai precisar de 2 homem-hora de mão de obra. Para fazer um armário, a fábrica vai gastar 3 metros quadrados de madeira e 1 homem-hora de mão de obra. Beleza? Então, isso aqui em relação ao processo de produção. Bom, além disso, o fabricante, ele sabe que cada mesa, tá? Cada mesa dá uma margem de lucro de 4 dólares. Então, essa mesinha aqui, ó, dá uma margem de lucro de 4 dólares. Cada armário dá uma margem de lucro de 1 dólar. Beleza? Tá? O problema do fabricante vai ser encontrar um programa de produção da mesa e do armário
que maximiza, leva ao máximo a margem de contribuição total para o lucro. Esse é o probleminha que a gente tem que resolver. Nós vamos precisar criar um modelo. Então, no item B, nós vamos discutir a montagem do modelo. Para montar um modelo, nós vamos precisar de variáveis. Das aulas anteriores, nós definimos variáveis de decisão. É delas que nós vamos precisar. Então, nós vamos considerar os seguintes dados, que vão ser as variáveis de decisão. Então, se eu tenho uma quantidade a produzir de mesa, tá, que eu vou chamar de x1, aqui, ó, então ela vai ser a minha variável relacionado à quantidade a produzir de mesa, x1. Se a quantidade a produzir de armários, né, eu tenho essa quantidade, eu vou chamar ela de variável x2, beleza? E aí, tendo as duas variáveis, quantidade que eu vou produzir de mesa e de armário, eu consigo escrever uma relação matemática aqui que eu vou chamar de função objetivo, que é a margem de contribuição total, é o nosso lucro. Então eu vou escrever o lucro em função das variáveis. Tá? Então quanto que vai ser o meu lucro? Por exemplo, se eu produzir 10 mesas aqui, tá? Então tenho 10 mesas produzidas. Cada mesa vai me dar 4 dólares de lucro. Se eu não produzir armário nenhum, eu vou ter 40 dólares de lucro só por mesa. Tá? Agora, se eu produzir um armário, então eu vou ter 1 vezes 1, eu vou ter um armário aqui. Então, no total, eu vou ter 41 dólares de lucro. Beleza? Então, isso aqui, ó, é a margem de lucro, que eu chamei de função objetivo. Tá? Então, ela é 4x1 mais 1x2. Só que eu tenho, pessoal, no meu problema, restrições. Qual é a restrição? Eu sei que a disponibilidade de recursos que eu tenho, ela tem que ser maior que a utilização do recurso. Ou seja, os recursos que eu tenho e que vou utilizar tem que ser menor ou igual à disponibilidade do recurso. Por exemplo, se eu tenho 12 metros quadrados de disponibilidade de madeira, diariamente eu não posso utilizar mais do que isso. Beleza? Então aqui, ó, eu posso utilizar 11, posso utilizar 10 metros quadrados por dia, 1, 12, tá? Isso aqui é a quantidade que eu posso utilizar disponível por dia de madeira. Mas como que eu indico isso? Considerando a quantidade de madeira que está relacionado com a mesa que eu produzi e o armário. Então veja, ó, eu sei que 2 homem-hora por dia eles vão produzir um armário, a quantidade de mesa, né? Então eu tenho uma quantidade de mesa, eu sei que por dia, né, a quantidade de mesa produzida vai depender de 2 homem-hora. Então eu multiplico 2 homem-hora vezes a quantidade de mesa produzida. Isso vai me dar a quantidade de madeira gasta só para produzir a mesa. Agora, se eu tenho 3 homem-hora para produzir um armário, então a cada armário produzido vai 3 homem-hora, né? Então eu tenho aqui a quantidade de madeira que vai só para o armário. Então, somando a quantidade de madeira do armário mais a quantidade de madeira da mesa, eu tenho a quantidade de madeira gasta para produzir os dois, ou seja, é a quantidade de recursos que eu vou precisar de madeira. E isso tem que ser menor que 12 metros quadrados. Beleza? Agora, qual que é a quantidade do recurso mão de obra que eu vou utilizar? Então, eu sei que por dia, 8 homem-hora é a minha quantidade máxima de recursos que eu tenho para produzir tanto madeira e homem-hora. Aqui, perdão, pessoal, aqui, deixa eu só ver uma coisa que eu falei.
Eu falei errado aqui, ó. Aqui, desculpa, aqui é para madeira, tá? Então, para madeira, quantidade de recurso, eu preciso de duas aqui, né? Para produzir até 12 metros quadrados, eu preciso de 2 metros quadrados de madeira para produzir a mesa, e aqui 3 metros quadrados para produzir o armário. Então, 2 metros quadrados, se eu tenho uma mesa produzida, né? E eu preciso de 2 metros quadrados para cada mesa, então eu vou ter 2 metros quadrados só para uma mesa. Tá? E aí, eu vou somar com a quantidade de armário aqui. E aí vai dar a quantidade máxima, que é 12, tá? Então, aqui, desculpa, não é homem-hora, aqui é só a metragem. Agora sim nós vamos para o homem-hora. Então, a quantidade de mão de obra, né? Eu sei que 2 homem-hora vão produzir X1 armários, X1 a mesa. 1 homem-hora vão produzir X2 armários. Somando essa quantidade total, tem que ser menor ou igual a 8 homem-hora. E aí, qual que é o nosso modelo completo, respeitando as restrições? Então, o nosso modelo, o nosso programinha, né, para calcular aí a quantidade de madeira e armário, essas são essas funções, o lucro mais as restrições que a gente escreveu. Levando em conta que a quantidade de mesa e de armário nunca vai ser negativa, pessoal, sempre vai ter que ser maior ou igual a zero, tá vendo? Então essas são as nossas equações. Agora a gente vai pensar no nível de soluções. Qual seria a solução para o nosso modelo? Então, quantos armários e quantas mesas eu vou produzir? Nós podemos aqui começar chutando as soluções. Então, se eu produzir nenhuma mesa e nenhum armário, eu não vou ter nenhum lucro. Então, essa aqui é uma solução óbvia. Ok? Essa é uma primeira solução. Ela não seria, nesse caso, uma melhor solução, pessoal. Tá? A gente precisa de lucro, né? Porém, a gente observa o seguinte. Então, cada mesa que a gente produz aumenta o lucro em $4. Cada armário que a gente produz aumenta o lucro em $1. Se eu quero maximizar o lucro, então a gente pode começar a nossa análise pela produção da mesa, tá? E a gente faz o quê? A gente mantém a produção de armário no nível 0. Então, eu vou considerar agora uma segunda solução, sendo que a primeira era quantidade de mesa 0, quantidade de armário 0, lucro 0. Essa era a primeira solução. E a segunda solução? A segunda solução vai ser a seguinte, ó. Eu vou supor que eu só vou produzir mesa agora. Só vou produzir mesa na minha oficina. Não vou produzir nenhum armário. Armário, nada. Beleza? Com essa conclusão, o que a gente tira? A gente tira que a quantidade de mesa tem que ser maior que 0. Ok? E aí, uma ressalva. Novamente, é importante lembrar que nosso objetivo é maximizar o lucro. Beleza? Para descobrir, então, esse valor, nós vamos voltar às restrições aqui. Ó. Então, as restrições continuam. O que eu supus? Eu supus que eu vou produzir uma quantidade de mesas, mas a quantidade do meu armário não vai ter produção, então vai ser 0. Então, o que eu vou fazer? Se eu não produzir nenhum armário, vou vir aqui nas minhas duas restrições, ó, eu vou colocar x2 igual a 0. x2 igual a 0 aqui, o que vai me dar? Esse termo vai para 0, vai sumir. Então vai ficar 2x1 menor ou igual a 12. Beleza? E eu vou substituir na segunda equação isso aqui igual a 0 também. Ó. Então vai ficar 2x1 menor ou igual a 8. Então eu vou ter duas equações. Então 2x1 igual a 12, 2x1 igual a 8. Duas equações que eu tirei das restrições.
Na primeira equação, eu tenho que nós vamos produzir 6 mesas e na segunda 4 mesas. Lembrando que nós não produzimos nenhum armário. Tá? A nossa solução vai ser quantas mesas eu produzo, sabendo que não produzimos nenhum armário. Por enquanto, a quantidade de mesas que eu achei foram 6 e 4. Beleza? Só que a gente sabe que o processo de produção para se fazer uma mesa, gastam-se 2 metros quadrados de madeira. Beleza? Como para fazer uma mesa, tá? A gente gasta simultaneamente os dois recursos, certo? Então é evidente que o maior valor possível para o X1 tem que ser 4, já que a gente não teria mão de obra suficiente para fazer 6 mesas. Então, para fazer uma mesa, pessoal, uma mesa, quanto que a gente gasta de mão de obra? Vamos voltar lá. Por dia, eu gasto por dia, né? Só voltar aqui, ó. Por dia eu gasto 8 horas, 8 homens hora para produzir uma mesa, ok? Diárias, né, de mão de obra, perdão. Certo? Então eu não tenho mão de obra para produzir 6 mesas. Eu só aguento produzir no máximo 4 mesas por dia, né? Beleza? Então, para se fazer uma mesa, a gente sabe que a fábrica gasta 2 metros quadrados de madeira e 2 homem-hora de mão de obra. Para se fazer um armário, gastam-se 3 metros quadrados e 1 hora. Então, não é possível fazer a produção de 6 mesas. Só aguento fazer 4 mesas, tá? Diária aí. Então, a solução que eu encontrei aqui foi 4. Então, portanto, se eu não produzo nenhum armário, quantas mesas eu vou produzir? 4 mesas. Ok? Então, essa é a segunda solução nossa, chutando soluções, tá? E aí a gente vê que o lucro que nós teríamos, né, são 4 vezes a quantidade de mesas aqui, ó, mais 1 vezes a quantidade de armário, que é 0. Então, é 16. Então, o lucro máximo que eu obtenho só produzindo mesas e não produzindo nenhum armário na nossa marcenaria é 16. Tá? E aí você vai verificar aqui, né, as restrições, se elas estão ok. Ó. As restrições você vai verificar aqui na equação. Ó, se você substituir de novo, 2 vezes 4... 8, né? Aqui, esse termo é 0, esse termo é 0. Então, elas respeitam a quantidade de homens-horas no final. Tá? Então, aqui está ok. Então, essa é a solução número 2 do nosso problema. Ok? Agora, a gente vai fazer uma pergunta, né? A solução que a gente encontrou, a segunda, é a melhor de todas ou a gente tem como encontrar uma outra solução? Tá? Será que a solução máxima aqui de 16 dólares de lucro é a melhor? Então, nós vamos considerar uma série de fatores aí, tá? Por exemplo, a gente já tinha... nós fizemos já 2 alterações no lucro, né? Um seria 0, a outra 16. Então, uma redução ou aumento no nosso lucro, ele pode ser adaptado, tá? Nesse caso, pessoal, a variável que a gente trabalhava, que era x2, que é só a produção de armários, ela tem que se tornar positiva se o resultado das modificações no lucro for positivo. Então, veja, ó, a gente tinha ali, na solução número 1, que era x1 igual a 0, x2 igual a 0. O lucro era 0. Essa aqui era a solução número 1 do nosso problema. Daí a gente passou para a solução 2.
que era mesa número 4, produzindo 4 mesas, e no 2 não produzindo nenhuma mesa. Qual era o nosso lucro máximo? Era 16. Então veja, ó, um aumento aqui de x1 igual a 0 para x1 igual a 4, tá? Houve um lucro de 16. Agora, se eu aumentar x2, por exemplo, aqui no nosso caso, ó, x2 era 0, né? Se eu, por exemplo, propor uma terceira solução em que eu aumento a produção de armários, ela não vai ser mais 0. Por exemplo, eu aumento um armário, tá? Quanto, por exemplo, que eu teria que mexer em x1, que era 4, né? Vai ter que mudar esse número aqui. Tá? Então, aumentando a produção de um armário, quanto que eu teria que mexer na produção de mesa para ter um lucro máximo? Beleza? Então, e qual a contribuição da quantidade de armários no lucro? Isso aqui entraria na terceira solução, então nós vamos ver o que acontece aí. Então, o que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos usar um recurso aqui que se chama recurso com folga. Tá? Eu vou colocar isso um pouco mais para frente. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos procurar agora uma terceira solução. Beleza? Então, as primeiras soluções a gente já tinha, que era x1 igual a 0, x2 igual a 0, lucro 0. Solução 2 era x1 igual a 4, x2 igual a 0 e lucro máximo igual a 16. Agora, se nós aumentarmos a produção de armário, tá? Buscando uma terceira solução aqui, tá? Para o nosso problema. Se eu aumentar a quantidade de armário de 0 para 1, eu vou produzir um armário, tá? O que será que vai acontecer com o nosso lucro? Então, o que eu vou fazer? Ó? A quantidade de armário nossa agora não era mais 0. Nós estamos procurando uma terceira solução. A quantidade de armário produzida agora é 1. Ok? Um armário. Qual seria a quantidade de mesa que eu vou produzir, sabendo que a quantidade de armários produzida é uma a mais do que eu tinha na segunda solução? Então eu vou usar aquela restrição minha, né, que era de homem-hora, né, 2x1 mais 1x2 igual a 8. Então eu vou pegar o x2 aqui e substituir ele por 1. Tá vendo? Ó? 1. 1 vezes 1, 1. Passo para o outro lado, vai dar 7. 2x1 igual a 7. 7 dividido por 2 vai dar 3,5. Ou seja, se eu produzir um armário, eu vou ter que produzir 3,5 mesas. É lógico que não vou produzir 3,5 mesas, né, pessoal? O que vai acontecer aqui, importante, é a variação que a gente vai avaliar. Tá? Então, quando eu produzia 4 meses e não produzia nenhum armário, tá? Eu tinha x1 igual a 4. Agora que eu estou produzindo dois armários, um armário, eu vou ter que produzir 3,5 mesas. Então, para produzir o armário, eu tive que diminuir o número de mesas. Portanto, eu tive uma variação no número de mesas que vai de 4 menos 3,5, que é igual a 0,5. Então, eu tive que reduzir em 0,5 a quantidade de mesa para produzir um armário. Tá? Então, isso que a gente tem que perceber que está acontecendo. Tá? E quanto isso vai influenciar no lucro, certo? Então, a variação dessa produção de armário, quanto que vai influenciar no lucro?
Nós sabemos que o lucro é 4 vezes a variação de produção de mesa, mais 1 vezes a variação de mesa. Então, ó, o lucro em si ele era 4x1 mais 1x2, ok, pessoal? Só que eu posso, como eu estou trabalhando com variação, eu posso escrever que ao invés de ter mesas aqui, eu posso ter variações de mesa, de valores, de quantidades de mesa, ó. Beleza? Então, variando aqui, ó. Então, se eu variar a produção de armários em 1, aqui, ó, então variei 1, tá? Quanto que vai ser a variação em x1? Vai ser 0,5. Beleza? Só que a variação em x1, pra gente aqui, ó, ela vai ser... Aqui está a conta, tá? Ó, então, a variação no lucro, ela vai ser 0,5. Inicialmente, né, eu tinha... Essa variação, pessoal, ela vai ser negativa aqui, tá? Ó. Ela vai ser negativa. Porque houve uma redução. Esse negativo aqui é de redução da produção de mesas, tá? Então, eu tenho que pôr negativo aqui. E aqui a variação de armário. Então, se variou um armário, do aumento da produção, variou negativamente a produção de mesa. Eu tive que reduzir a quantidade de mesa. Então, 4 vezes 0,5, né, menos aqui, mais 1. Esse valor de lucro vai dar negativo. O que acontece? Então, se eu aumentar a minha produção de armário, o meu lucro no final vai ser negativo. Isso não faz sentido, né, pessoal? Então, não é interessante então você produzir um armário, porque não vai me dar lucro, eu vou perder dinheiro. Beleza? Então, essa solução 3 para a gente, que é produzir um armário e reduzir a produção de mesa, não é interessante para a gente. Então, nós ficaríamos apenas até agora, né, com a solução número 2. A solução número 3 para a gente não é interessante. Não é vantajoso. Então, a solução ótima que a gente encontrou até agora é isso aqui, ó. Tá bom? Eu produzo 4 mesas, não produzo nenhum armário, tenho um lucro de $16. Esse nosso problema também, pessoal, ele pode ser abordado de forma gráfica. Então, eu posso colocar todas essas condições aqui num gráfico. Por exemplo, aqui, ó. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, por exemplo, uma equação que seria... Deixa eu ver aqui qual que eu vou pegar. 2x... 2x1 mais 3x2 menor ou igual a 12. Então, eu tenho x1 no eixo horizontal e no eixo vertical eu tenho x2. Tá? Aqui você vai fazer o seguinte, ó. Se o x1 for 0, pessoal, eu vou ficar com 3x2 menor ou igual a 12. Passo 12 dividindo, então vai ficar x2 igual a 4. Então, x2 igual a 4. Então, quando x1 é igual a 0, x2 é igual a 4. Então, aqui no gráfico você vem, ó, x1 é igual a 0. x1 igual a 0, x1 está aqui, não está? Ó? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então, se o x1 é igual a 0, quanto vale o x2? x2 vale 4. Olha aqui ele aqui, ó, 4. Beleza? Agora vamos para o outro aqui, ó. 2x1 mais 3x2 menor ou igual a 12. Agora, se o x2 for 0, então vai ficar 2x1 menor ou igual a 12. x1 menor ou igual a 6. Então, para x2 igual a 0, x1 menor ou igual a 6.
Então, ó, x2 é 0 onde? x2 aqui, ó, 8, x2 é 0 aqui. Quando x2 for 0, onde x1 vai bater? Vai bater no 6, que é aqui, ó. Então, veja, eu tenho dois pontos. Dois pontos formam uma reta, que é essa reta aqui, ó. Tá vendo? Beleza? Isso para essa equação aqui, ó. Para a segunda equação, 8, eu vou ter essa reta, pessoal, ó. Eu construo essa reta também. Beleza? Eu construí essa reta e a outra reta. Só que todas as minhas soluções possíveis têm que estar entre 4 e 4 aqui. Ou seja, estão aqui dentro, ó. Então, graficamente, todas as soluções do meu problema, para esse lucro aqui, ó, tá? As soluções que eu procuro são os valores de x1 e x2. Todas as soluções têm que estar embutidas aqui dentro. Tá? Aqui não pode estar fora. Tá? Só aqui dentro. Os lucros, a gente vai observar que eles são dados, tá? Por retas que vocês estão vendo aqui, ó. Então, o lucro são essas equações, tá? Se eu pegar, por exemplo, lucro igual a 4x1, x2 igual a 0, né? Se x2 é igual a 0, então eu vou pegar x2 igual a 0, venho aqui, ó. x2 igual a 0, o lucro vai ser 4x1. 4x1, pessoal, é uma reta que tem esse formato. Então, ó, lucro 8, lucro 2, vão ser essas retas inclinadas aqui que vocês estão vendo. Ó. Então, são famílias de lucros. Então, para cada lucro que eu tiver, ó, 8, 12, 20, tá? São retas inclinadas dessa forma, ó, no nosso problema. São famílias de lucros, né? Então, o que eu faço? Eu pego as primeiras retas que eu tinha, cruzo com essas daqui, ó, e vou ter isso daqui, ó. Tá? Então, a solução ótima é quando eu pego o máximo que eu tenho desses gráficos, o máximo para a gente é aqui, ó. Eu venho da esquerda para a direita, qual que é o máximo dele, ó? É como se eu viesse assim, fazendo retas aqui, ó. Onde ele bater mais fora aqui, ó, o máximo é aqui. Então, esse ponto é o máximo. Agora, qual que é o lucro máximo? É quando essas retas batem nesse máximo aqui, ó. Então, a reta vem vindo, bate aqui no 4. Tá vendo, ó? Então, isso aqui é o meu lucro máximo. Tá vendo? Beleza? 16. E, curiosamente, né, o lucro máximo bateu com aquele lucro máximo que a gente fez a conta na mão, né? Então, a solução gráfica foi a mesma que a solução analítica aí. Agora a gente vai introduzir o que a gente chama de variáveis de folga. Tá? Variáveis de folga. Então, como que funciona? Os recursos que eu utilizo na minha marcenaria tem que sempre ser menores do que a disponibilidade que eu tenho. Senão eu não vou conseguir fornecer para o meu cliente o produto. Eu posso escrever essa equação de outra forma, que é o seguinte. O que eu uso mais a quantidade de folga tem que ser igual à disponibilidade. Daí eu tiro essa inequação do problema, eu tiro ela, eu substituo por uma igualdade, tá vendo? Então, por exemplo, se eu utilizo uma quantidade, ela tem que ser menor que a disponibilidade. Isso implica folga. Beleza? Eu utilizo o máximo, que é igual à disponibilidade. Isso implica que a folga seja 0. Tudo bem? Então, a folga de cada recurso pode ser representada por uma outra variável, certo? Que está ligada exatamente à produção de cada produto. Então, x3 para a gente é uma folga de madeira, x4 eu vou chamar de folga de mão de obra. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, o nosso lucro lá na nossa marcenaria, né, era 4x1
mais 1x2, tá bom? Como agora eu vou ter folgas, tá? Então, por exemplo, se eu tenho folga de material no caso de madeira, a folga é dada por quantidade de madeira em folga, que é x3. Se eu tenho uma quantidade de mão de obra que está em folga, que é x4, vou chamar de x4, certo? Então, para indicar isso no lucro, eu vou somar aqui as folgas. Folga de madeira mais folga de mão de obra. Só que veja, o nosso lucro era isso aqui, pessoal. Ele não pode nem aumentar nem diminuir, né? Para inserir as folgas, eu multiplico isso por zero, porque não vai dar diferença no lucro no final. Então aqui, ó, vezes zero. Por isso que tem aqui, ó, 0, 0. Nas minhas restrições, tá? Nas minhas restrições eu vou ter que inserir. Então, ó, antes eu tinha quantidade de madeira, tinha que ser menor que 12, menor ou igual a 12. Como eu tirei a inequação, né, que era menor ou igual a 12, eu coloquei igual no lugar, eu insiro a folga aqui. Então, ó, o que nós estamos fazendo é assim, ó. Inicialmente, lá no nosso problema, eu sabia que a quantidade de material, no caso de madeira, sempre tem que ser menor ou igual a 12 metros quadrados. Eu quero escrever não mais com essa igualdade. Isso aqui é difícil de trabalhar. Para substituir a inequação aqui, né, o que eu faço? Eu quero substituir isso aqui por um igual. Como que eu substituo? Eu insiro uma folga desse lado da equação. Como que eu insiro uma folga? Como nós estamos trabalhando com madeira, eu vou inserir a folga de madeira. Então, quando eu insiro a folga em madeira aqui, ó, eu substituo esse sinal por um sinal de igualdade. Então, inseri a folga, troco esse sinal por uma igualdade. Tá bom? Só que aqui, a quantidade de folga em madeira, tá? É uma quantidade vezes a quantidade de folga, tá? Então fica 1x3. E aí o resto eu copio, pessoal, tá? 2x1 mais 3x2. Isso aqui eu copio, não muda nada do que tinha antes. A única coisa é que eu insiro a folga, tá? Somo ela aqui nesse problema e troco o sinal. Aí essa inequação que você tinha lá atrás é trocada por essa. Por isso que agora nós vamos usar esse lucro, essa restrição. Isso para mão de obra aqui. Agora, isso para madeira. Para a quantidade de mão de obra, eu faço a mesma coisa. Ó. Eu tinha lá uma inequação, né? Que era 2, aqui está errado, é x1. Ó. 2x1 mais 1x2. Isso tinha que ser menor ou igual a 8. Para trocar essa igualdade e deixar o termo igual, porque é mais fácil para eu trabalhar, eu vou inserir uma folga de mão de obra, que é x4. Soma essa folga de mão de obra com o que tinha antes aqui, ó. 2x1 mais 1x2. E aí eu tenho duas igualdades, ó. Agora eu não preciso trabalhar com aqueles termos de inequações que é chatinho de trabalhar. Beleza? Vamos para frente aí, né? Então, o nosso problema passou a ser encontrar a solução do sistema de inequações lineares que maximiza o lucro. Como esse número, o número de incógnitas agora é 4, né? Ele é superior ao número de equações, 2, o sistema de equações é indeterminado. Então, aqui, pessoal, vocês estão vendo que eu tenho, ó, 1, 2, 3, eu tenho 4 equações. Quantas incógnitas a gente tem? Tem 1, 2, 3, 4. Eu tenho 1, 2, 3... Perdão, tenho 1, 2, 3, certo? E tenho 4 incógnitas. Então, ele se tornaria um problema que não é possível determinar as soluções. Tá? Para evitar isso, né, nós vamos fazer um ajuste aí, tá? Bom, então finalizamos aqui os ajustes inserindo as folgas nas nossas equações
E agora, com as folgas, essas seriam as equações que a gente utilizaria para resolver o nosso problema. Tá? Achar o lucro máximo na marcenaria. Tá? Nós vamos utilizar agora um conceito novo no nosso problema, que é uma solução por sistema de equações lineares. Para isso, nós vamos inserir algumas variáveis. São as variáveis não básicas, são variáveis que a gente atribui valores a elas. Nós damos os valores a elas. E quando nós temos as variáveis não básicas, que nós atribuímos valores a elas, quando a gente busca a solução, nós encontramos as variáveis básicas. Beleza? Então, são soluções que acontecem por meio de equações. Tá? Essas variáveis básicas formam a nossa base do problema. Então, por exemplo, ó, se eu tiver variáveis não básicas, ou seja, a nossa solução que a gente chuta, a gente propõe, tá, para o nosso problema é x1 e x2. Eu chutei esse valor. Tá? Eu dei esse valor. Qual que seria a variável que eu encontro quando eu faço a minha conta? Quando eu tenho uma equação para fazer a conta? Eu obtenho as variáveis de folga aqui, ó, por exemplo, x3 e x4 e o lucro zero. Beleza? Então essa é a não básica, que eu chuto o valor para ter a solução, e a solução aqui é básica. Agora, eu posso variar a minha solução, tá? Eu posso pegar, por exemplo, eu sei que x1 é zero e a folga é zero. As variáveis não básicas mudaram, tá vendo? Qual que seria as básicas para essa solução? Seriam essas. E aí eu vou variando as quantidades, as minhas soluções não básicas, tá vendo? Variei aqui, obtive as básicas aqui. Variei aqui, obtive as básicas aqui. Isso se pode fazer por 6 vezes. Por que 6 vezes? Porque o nosso sistema, eu consigo calcular, por meio de combinações, a quantidade de respostas que eu vou ter de acordo com essa quantidade de soluções que eu tenho aqui. Tá? Então, por isso que eu tenho 6 soluções para o nosso problema. Tá vendo? Ok? Graficamente, né, se eu quisesse observar as soluções no gráfico, eu teria, ó, uma solução, 2 soluções, 3, 4, 5 e 6. Todas as soluções aí do nosso problema estariam aqui. Tá bom? Bom, pessoal, agora nós vamos fazer um outro probleminha para entender um pouco melhor o método simplex, só que a gente vai usar uma outra forma de resolver o problema. O nosso problema ele vai ser dado da seguinte forma. Nós temos aí uma fábrica de calçados, tá? E nessa fábrica de calçados, a gente tem a quantidade mensal disponível de couro para fabricar o calçado é de 1 tonelada, 1000 quilos. A quantidade mensal disponível de borracha para produzir o calçado é de 600 quilos. O lucro referente a uma unidade de sandália, tá, que é vendida, é de R$12. O lucro referente a uma unidade de sapato produzida é R$15. Tá? Então, isso aqui são os dados do problema. Um dado importante é, caso toda a produção de calçados seja vendida e a empresa consiga vender, no máximo, 700 sandálias por mês, qual a quantidade de cada modelo que deve ser produzida para que o lucro seja máximo? Tá? Então, eu vou ler de novo, pessoal. Caso toda a produção de calçados seja vendida, então vendeu toda a produção, e a empresa consiga vender no máximo 700 sandálias por mês, qual a quantidade de cada modelo
que deve ser produzida para que o lucro seja máximo? Tá? Essa é a pergunta do problema. E aí a gente não pode esquecer que para formular esse problema é preciso identificar as nossas variáveis, né? Também a função objetivo, que é o relacionado ao lucro, e as restrições. São três coisas que você sempre vai ter que identificar no seu problema. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar as variáveis, tá bom? Então nesse exemplo, as quantidades de cada modelo a serem produzidas são as variáveis. Então as variáveis são o seguinte, ó. Se eu produzir uma quantidade de sandálias, eu vou chamar isso de variável x1. Se eu produzir uma quantidade de sapato, vou chamar isso de variável x2. E a função objetivo? A função objetivo nós vamos chamar de z. Beleza? A gente sabe que para sandália, uma sandália ela vai dar um lucro de R$12. Se eu vender x1 sandálias, então eu vou ter um lucro de sandália de 12x1. O lucro para um sapato é R$15. Se eu vender x2 sapatos, eu vou ter um lucro de 15x2. Tá? Para se obter o lucro máximo, a função máxima aí, ela praticamente é a mesma coisa aqui, né? Ó, z, um zzinho pequeno, né? 12x1 mais 15x2, beleza? Ok. Vamos formular as nossas restrições. Para definir as restrições do nosso problema, a gente tem que verificar os fatores que podem limitar a produção de calçado, no caso, né? No caso dos calçados, as restrições são relacionadas à quantidade disponível de couro e também de borracha. Tá? E a gente tem restrição também relacionada à quantidade máxima de sandália que pode ser comercializada. Certo? Que é essa daqui, ó. Eu só posso comercializar 700 sandálias por mês, é uma outra restrição. Então eu tenho 3 restrições. Ok? Então, vamos colocar as restrições. Então a primeira restrição, que é referente à quantidade de couro que é consumida. Tá bom? Então a quantidade de couro consumida, eu preciso, por exemplo, para produzir, para a fabricação de uma sandália, nós vamos precisar de 700 gramas de couro ou 0,7 quilos. Tá? Para produzir quantas sandálias? X1. Para produzir sapato, eu vou precisar de 0,4 quilos vezes a quantidade de sapatos. Beleza? Então, isso aqui é a quantidade de couro que é consumida para produzir sandália mais sapato. Só que isso tem que ser menor a quanto? Tem que ser menor a quantidade total de couro que eu tenho disponível, que é 1.000 quilos. Tá? Então, isso aqui é a primeira restrição nossa. Já a segunda restrição, ó. Para a quantidade de borracha, tá, para produzir as sandálias, são necessários 150 gramas de borracha, que é 0,15 quilos. Beleza? Então, para produzir sandálias, eu preciso de 0,15 quilos. Para produzir sapatos, eu preciso de 0,30, 0,3 quilos de sapato, de couro, no caso aqui de borracha para o sapato, beleza? Então, só que isso tem que ser menor que 600 quilos. Então, essa é a nossa segunda restrição. E a terceira restrição é que eu só posso produzir uma quantidade máxima de sandália que é menor ou igual a 700, né? Então, a quantidade de sandália x2 menor que 700 e a quantidade de sapato, aqui x1, né? x2 menor que 600. Beleza, pessoal? Então, a formulação do nosso problema, né? Ela vai ser o seguinte: a função objetivo,
a função, as restrições aqui, ó, as três. E por último, as quantidades de x1, desculpa aqui, x1, quantidade de sandália x1, quantidade de sapato x2, as duas têm que ser positivas. Eu não vou obter menos 2 sapatos, menos 2 sandálias, tá? Então, as duas têm que ser positivas. Beleza, pessoal? Nós podemos inserir no nosso problema, pessoal, a quantidade de folga, tá? Variáveis de folga. Onde eu vou inserir as folgas? Nas restrições. Tá bom? Então, uma folga, por exemplo, seria x3 e x4. Eu vou inserir então aqui, ó, como eu tenho uma restrição, ela, tá vendo, ó, ela tem uma desigualdade aqui, ó, menor ou igual, eu vou trocar a desigualdade por um igual. Aqui também. Para fazer isso, eu vou inserir uma folga na equação. Olha aqui, ó, a folga, ó, x3 e x4. E troco aquele sinal de menor ou igual por igual. Então, essa é a ferramenta que a gente usa, né? Insere uma folga. x3 é a folga relacionada aqui a couro. E x4 é a folga relacionada a borracha. Tá bom? Ok, então temos as restrições, temos as nossas equações, né? E agora eu vou abordar o problema de uma outra forma, usando uma forma matricial, uma forma de tabela. Então, como que a gente vai fazer? Então, primeiro eu vou escrever uma tabela aqui. As tabelas, nós vamos começar com uma linha que eu vou chamar de linha 0. A linha 0, como que funciona? Eu vou escrever essa equação aqui, ó, tá? Vou escrever essa equação da seguinte forma. Vai ser z igual a 12x1 mais 15x2. Escrevi ela aqui. Eu vou passar todos os termos para o lado do x, do z aqui, perdão. Então esse termo vai para lá, fica menos 12x1. Esse termo vai para lá, menos 15x1. Tudo isso igual a zero. Beleza? Então veja, ó, essa parte aqui eu vou preencher nessa linha 0 aqui da minha tabela. Então o primeiro z vai ser igual a zero. Os outros termos, pessoal, ó, vão aqui. Então esse termo aqui, você vai pegar os coeficientes, tá? Os coeficientes são os termos que ficam na frente das variáveis, ó. Variável, variável. O coeficiente está aqui na frente da variável. Então, eu vou pegar esse valor, botar na segunda coluna após o z igual a zero. Então, menos 12 aqui. O terceiro, vou colocar aqui. E esses outros termos, pessoal, tá? São as folgas. Beleza? São as folgas. Essa primeira folga é a de couro. Depois vem a folga de borracha, perdão, a folga de couro x3, a folga de borracha x4 e a folga aqui x5, que é para a parte de sandália. Nessa equação você não vê esses termos aqui. O que acontece? Esses termos eles existem, só que eles estão multiplicados todo por zero. Mais x4 vezes 0, mais 0 vezes x5. x5. Tudo isso igual a zero. Então, esses termos aqui, eles estão na equação, só que eles não aparecem porque eles estão multiplicados por zero. Então, quais são os coeficientes deles? Todos zeros. Então, eu venho aqui, ó, e coloco 0, 0, 0.
tá? Lembrando que nós temos aqui, por enquanto, duas folgas, né? Só que a outra folga, que eu não mostrei aqui, que seria x5, tá? O problema tem 3 folgas. Nós vamos inserir ainda. Então, ela está aqui e eu coloquei na tabela mais 3 folgas aqui, ó. Tá bom? Então, esse é o nosso problema. A nossa forma de solução aí do problema. Beleza. Então, agora funciona da seguinte forma. Então, a linha 0 nossa que a gente tinha feito estava aqui, ó. Essa linha aqui. Tá bom? Essa linha aqui. Na linha de cima, vocês vão colocar os nomes das variáveis. Então, essa primeira aqui, ó, x1, beleza? O coeficiente do x1 era menos 12, o coeficiente do x2 era menos 15. Aqui são as folgas, né? x3, x4 e x5. Para couro, folga para borracha, folga para sandália. Beleza? Aí nessa coluna você vai colocar esses termos aqui, ó, x3, x4, x5. Aqui. Nessa linha aqui, pessoal, nessa linha aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar as restrições, tá vendo as restrições, ó? Qual que é a nossa restrição? Aqui é... Só faltou um termo aqui. Aqui faltou um termo aqui, ó, tá? Deixa eu colocar. x1 mais x5 igual a 700. Essa parte faltou aqui, tá, pessoal? Olha, ele não colocou, tá? x1 mais x5, essa é a folga x5, que é a quantidade de sandálias. Então, ó, nós vamos pegar essas 3 equações, pessoal, essas 3 equações aqui, vamos trazer para a nossa tabela, tá? Então, tá aqui, ó. Então, eu vou pegar a primeira equaçãozinha, essa daqui, ó. 0,7x1 mais 0,4x2 mais x3 igual a 1000. Então, tá aqui, ó. 0,7x1 mais 0,4x2 mais x3 igual a 1000. Tá? Essa é a primeira equação. Essa primeira equação vai aqui na segunda linha. Segunda linha. Ó. Então, o que eu vou fazer? O termo 1000, ele vai embaixo do z. Tá bom? Então, tá aqui o 1000. Ó. Coloquei o 1000 aqui. Aí, eu vou entrar com os coeficientes. Então, para o x1, ó, pro x1, que coeficiente que ele tem? 0,7. Então, venho aqui e coloco 0,7. Para o x2, que coeficiente que ele tem? 0,4. Para o x3, que coeficiente que ele tem? Ele tem 1. Então, coloco aqui. x4 tem aqui? Não. Então, 0. x5 tem aqui? Não. Então, 0. Beleza? Segunda linha preenchida. Vamos para a terceira linha. Terceira linha, vou pegar essa equação aqui de 600. 0,15, 0,3, x4, 600. Então, ó, 0,15 mais 0,3, 0,3x2 mais x4 igual a 600. Beleza? Então, vamos lá. 600 aqui, ó, ele vai embaixo de quem? Vai embaixo do z, igual a 0, aqui, tá bom? Aí os coeficientes, ó, para x1 aqui, quanto que ele vale? 0,15. Para x2, quanto que ele vale? 0,3. x3 tem aqui? Não, 0. x4 tem aqui? Tem. Qual é o coeficiente dele? 1. Então vem aqui. x5 tem na equação? Não. Então ele é 0. Beleza? Vamos para o último termo, que é esse aqui, ó. x1 mais x5 igual a 700. Então, ó, x1 mais x5 igual a 700. O 700 vem aqui embaixo do z igual a 0. Aí você vem pegar o coeficiente do x1.
Para x1, o coeficiente vale quanto? Vale 1. Para x2, tem x2 aqui? Não, 0. Tem x3 aqui? Não, 0. Tem x4? Não, 0. Tem x5? Tem 1, o coeficiente dele. Então vem aqui 1. E aí você preencheu toda a sua tabela, tá vendo? Ó? Ok? Maravilha. Então tá a nossa tabelinha ali, ó. Se eu quiser classificar as variáveis aqui, pessoal, então x3, x4 e x5 no nosso problema são as variáveis de folga. Tá? As variáveis que são não básicas, que eu vou fornecer a solução, é x1. E as variáveis básicas, tá, que eu vou obter são x4 e x5. Tá bom? Agora a gente precisa decidir, pessoal, qual variável vai entrar na base e qual variável vai sair da base. A variável que vai entrar na base vai auxiliar a gente a verificar qual variável não básica fornecerá o lucro maior possível. Então, das variáveis que vão entrar na base, que são x1 e x2, tá? Ou seja, eu vou dar valores para elas, esses valores que estão... vou dar valores para elas, tá? Então, elas vão fornecer para a gente o maior lucro possível. Então, se eu determinar essas duas variáveis, eu vou obter um lucro que é o lucro máximo que eu quero obter. Tá bom? Então, eu tenho que encontrar essas variáveis. Então, por isso que a gente fala que elas vão entrar na base, elas vão fornecer valores para a gente para obter o lucro máximo. Para isso, a gente tem que verificar qual variável tem o coeficiente mais negativo na nossa linha zero. Então, para começar o problema, tá? Eu vou pegar a linha zero, então está a nossa linha zero aqui, ó. E vou verificar dessa linha qual coeficiente aqui tem valor mais negativo. Qual tem valor mais negativo desses? É o menos 15, ó. Menos 15 é o valor mais negativo. Tá bom? Então, ele está aqui, é o valor mais negativo, menos 15. Em seguida, pessoal, a gente vai determinar a variável básica que sairá da base. Então, ó, o que entra na nossa base, como eu disse, né? São valores de x1 e x2 que eu vou determinar para achar o lucro máximo. Quando eu determino esses dois, pessoal, eu vou ter variáveis que vão ser encontradas devido aos procedimentos de cálculo que eu estou fazendo aqui, que são x3 e x4, por exemplo, x3, x4 e x5, por exemplo. Tá bom? Então, essas variáveis que eu vou determinar, x3, x4 e x5, vão ser as que saem da base. Então, para fazer isso, eu vou ter que dividir cada termo independente, tá, pelos coeficientes positivos, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar a coluna referente a x2, então aqui no nosso exemplo, ó, eu tenho a coluna referente a x2. Então, como eu escolhi o mais negativo aqui, então essa é a coluna que eu vou trabalhar. Essa coluna aqui. Beleza? E aí eu vou pegar os elementos desta coluna, tá? Então, por exemplo, vou pegar primeiro esse elemento, 1000, e vou dividir pelo elemento da coluna que contém o elemento mais negativo. Como eu estou trabalhando com essa linha primeiro, ó, a linha número 1, tá? A linha 0, número 1. Então, eu vou pegar esse primeiro termo agora, vou dividir pelo termo correspondente que cruza com essa coluna. Então, essa coluna eu estou trabalhando, cruzou com essa, esse termo é o cruzamento dessa coluna com essa, que é o 0,4. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir 1000 por 0,4. Divido 1000 por 0,4, dá 2.500.
Para outra coluna, eu vou pegar 600 e dividir por 0,3. Então está aqui 600 dividido por 0,3, dá 2.000. E a outra coluna, pessoal, 700 por 0, não é possível, eu não posso dividir um número por 0, então eu paro por aqui. Tá? Então eu vou ter só duas condições aqui, ó. Dois resultados, 2.500 e 2.000. Como o menor resultado que a gente teve, pessoal, é 2.000, que é a divisão de 600 por 0,3, então a variável que a gente fala que é a variável que sai da base, que é x4, a variável que sairá da base vai ser o x4. Tá? Então, dessa divisão de 600 por 0,3, essa aqui é a que vai sair da base, que deu um valor menor. Então, essa é a que sai da base. Sai da base. Beleza? x4 é a que sai da base. Então tá aqui, ó. Essa daqui é a variável que vai sair da base. Tá bom? Lembrando que as variáveis básicas são x4 e x5 aqui. x4 e x5, tá? Esse número aqui, pessoal, que é o cruzamento da linha com o número mais negativo, né? Com a variável que sai da base, vai ser o nosso chamado pivô. Pivô. Ok? Vai ser a nossa referência. Para que serve o pivô? O pivô, pessoal, nós vamos pegar ele e transformar esse número 0,3 na nossa tabelinha. Precisamos transformar ele em 1. Tá? Para fazer isso, nós vamos transformar o pivô, nós vamos multiplicar o pivô por 3 décimos. Então, por exemplo, para transformar 0,3 em 1, o que eu tenho que fazer? Eu multiplico ele por 10 terços. Porque o que é 0,3, pessoal? 0,3 é 3 sobre 10. Para fazer com que ele fique igual a 1, eu tenho que multiplicar ele por 10 terços. Tá? Aí divido, ele vai dar 1. Então, ó, 0,3 multiplicando por 10 terços, eu obtenho 1 aqui. Só que para fazer isso, eu preciso multiplicar todos os termos daquela linha, tá? Todos os termos dessa linha, ó, esse, todos por 10 terços. Então, essa linha está aqui, ó. Tá? Então, essa linha aqui, ó, do x4, essa linha aqui, ela é essa linha aqui. Então, eu vou pegar todos os termos, tá? Ó. Aqui, vou multiplicar por 10 terços. Então, 0,15 por 10 terços dá 0,5. 600 por 10 terços dá 2.000. 0 por 10 terços dá 0. 1 por 10 terços dá 3,33. E aqui o 0. Então, a nova equação, a nova linha que nós vamos ter, vai ser essa. Ó. É a nova linha número 2. Tá? Então, ela está aqui, ó. Essa linha foi transformada nessa nova linha número 2. Tá vendo? Olha a mudança dos termos, ó. Onde era 600 ficou 2.000. Onde era 0,15 ficou 0,5. Onde era 0,3 ficou 1. Onde era 0 ficou 0, tal. Beleza? Então substituímos ela aí, ó. Olha ela aí, ó. Beleza? Tá aí. Agora, nós vamos pegar a linha 0, tá? A linha 0 aqui, ó. Nós vamos multiplicar a nova linha, tá? Essa linha que a gente tem aqui, ó. Multiplicamos ela por 15. Qual o intuito disso? O intuito disso, pessoal, é pegar a linha 0 e zerar este elemento aqui, ó. Esse elemento vai ter que produzir um valor 0, uma nova linha, né? Eu quero zerar esse elemento aqui, eu quero zerar
todos os elementos dessa primeira linha. Então, para fazer isso primeiro, vou pegar esse elemento, né? Vou zerá-lo. Para fazer isso, eu multiplico esse termo por 15 e somo ele aqui. Então, 15 vezes 1 dá 15, mais somo esse termo, vai dar 0 aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Então, ó, a linha 0 está aqui, tá bom? Essa daqui de cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele termo da linha 2, né? Que era 2.000, multiplico ela por 15, ó. 15 vezes 2.000 dá 30.000. 0,5 vezes 15 dá 7,5. 0,5 vezes 15 dá 15. Aqui esses termos também, ok? Multiplicando todos os termos desta linha aqui, ó. Então, multiplica todos os termos dessa linha por 15. Somo todos os termos, o resultado aqui em cima, ó. Tá? Então, o resultado que você vai obter é essa nova linha, ó, 30.000 menos 4,5, 0, 0, 50, 0. Tá aí a nova linha, ó. Beleza? Beleza? Então, essa é a nova linha 0. Então, ao invés de nós termos agora essa linha, aqui, né, no lugar dessa linha, vai aparecer essa nova linha 0 aqui, ó. Beleza? Vamos para frente. Agora, eu preciso zerar o elemento 0,4. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Eu tenho esse elemento aqui, ó, 0,4, né? Eu preciso zerar esse elemento, tá? Então, a linha 0 está aqui, né? Perdão. A linha 0... a linha 1 que a gente tem aqui, né? Ela não mudou ainda, eu tenho esse elemento 0,4 aqui. Tá? E eu preciso zerar ela aqui, tá? Para zerar esse elemento. Então, eu vou pegar a nova linha 2, vou multiplicá-la por 0,4, todos os termos, né, tá, pessoal, aqui, e vou somar com essa linha. Então, ela acaba zerando, tá vendo? Então, vai ficar 200, 0,5, 0, 1, menos 1,3 e 0. Tá bom? Então, a nova linha 1 ficará desse formato. Então, o resultado aí, né, é essa tabelinha. Então, ó, as contas que a gente fez na linha 0, linha 1, linha 2, e essa aqui permaneceu a mesma, tá? Só uma coisa aqui. 1, 2, 1, 2, 2. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que a nossa primeira solução ótima, ela vai ser z igual a 30.000, que é essa daqui, ó, tá? 30.000. Essa é a nossa primeira solução ótima. Mas, como variável não básica x1, ela ainda tem um valor negativo, né? Aqui. Então, a gente ainda precisa fazer uma nova iteração para tirar esse valor negativo daqui, tá? Beleza? Então, a gente vai buscar uma nova solução. Então, construímos uma nova tabela a partir dos resultados obtidos, né? Então, está a tabela aqui. Então, na linha 0 ainda tem um coeficiente negativo aqui, pessoal. Vocês estão vendo? Tá bom? Então, essa variável que entrará na base vai ser x1. O coeficiente mais negativo aqui é esse daqui, ó. Tá bom? Então, a decisão sobre qual variável sairá da base se dará a partir das seguintes divisões, né? Então, eu vou pegar... Então, como esse aqui é o mais negativo, eu vou trabalhar com essa coluna. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou pegar 200, dividir agora por 0,5, e 700, vou dividir por 1. Tudo bem?
O valor de 200 por 0,5 vai ser 400, tá vendo? O valor de 700 por 1 vai dar 700, então o valor menor, que é o menor resultado aí, né? Torna essa variável x3 aqui, tá? É a variável que sairá da base. Essa daqui sairá da base. x3 agora, tá bom? Beleza. Então, nós temos aqui as variáveis básicas, né, que é x2, x3 e x5. As variáveis não básicas agora são x1 e x4. Então, vai entrar x1, vai sair x3. Qual que é o pivô? O pivô nosso, como é o cruzamento da coluna com a divisão aqui, o pivô nosso é 0,5, ó, tá vendo? Beleza? E o nosso Z é 30.000. Então, o elemento A11, que seria isso daqui, né? Ele é 0,5. Vou dar um intervalinho rapidinho, daí a gente já volta, tá, pessoal? Só um instante aí.